Bom, finalizando a programação do laboratório audiovisual, né, por questões, né, acima do nosso controle, passamos para esse dia 19, né, palestra do professor Paulo, né, e vamos iniciar, né, sem mais delongas, acredito que ele se apresente melhor do que qualquer pessoa, né. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Renato pelo convite e a presença dos senhores e senhoras aqui, professor Rodrigo de Filosofia, professor Regis de Física, que gentilmente estão aqui, né, cedendo um pouquinho do tempo deles para a gente falar um pouco sobre decolonialismo. Bem, eu sou novo na casa, mas já tenho aí alguns anos de experiência. Sou formado pela Universidade Federal do Pará em artes visuais. Aí muito cedo fui para São Paulo para tentar melhorar a minha formação. Fiz uma especialização em museologia no MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia, da Universidade de São Paulo. Aí não era bastante, eu tentei outra, fiz outra, que é uma outra especialização de museologia, no MAC, Museu de Arte Contemporânea, foi Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, e Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, não era o bastante, sempre estudando e trabalhando, né? Aí tentei o mestrado em arte, saí de museologia e entrei em arte novamente, quando eu fiz uma pesquisa sobre um artista austríaco chamado Hans Steiner, na Unicamp, foram 2 anos na Unicamp, e quase 4 anos de doutorado no Mackenzie, também pesquisando esse artista austríaco chamado Hans Steiner, né? A minha seara de pesquisa, de fato, é a gravura. Bem, eu gostaria de iniciar a fala de hoje falando de um assunto, né, discorrendo sobre um assunto que está sendo muito, de alguma forma, muito discutido entre as pessoas, né? E o que é interessante quando a gente fala em decolonialismo é perceber que no nosso dia a dia a gente percebe que nós somos únicos, nós somos especiais, né? Nós temos valor. Então, o decolonialismo vem justamente para mostrar que a nossa história é muito antiga. Quando a gente fala nos povos, né, originários, a gente percebe que a nossa história não começou com as invasões portuguesas, pelo contrário. Então, o decolonialismo ele traz no seu bojo essas ideias. Mas o meu trabalho, ele fala no decolonialismo através das imagens, né? É como se fosse uma leitura de imagem. Eu procurei ao máximo focar na questão da fotografia, porque nós estamos aqui, né, falando do Cineclube Marajó, e o professor Renato é da fotografia. Então, eu resolvi trazer também um pouquinho dessa seara de fotografia para que a gente possa, de alguma forma, analisar isso também. Eu me lembro que há muitos anos eu conversei com um artista plástico paraense chamado Rui Meira, e ele disse: Paulo, eu não considero muito fotografia arte, porque você tem uma intervenção aí do olhar do artista através da máquina. E aí eu, obviamente, não ia contradizê-lo, ele é um artista já de carreada no Arte Pará, né? E na arte paraense de uma forma geral, mas eu não concordo. Eu acho que fotografia também é arte, porque na verdade ela parte do olhar do artista, do olhar do fotógrafo. Então você tem aí uma visão especial que só o fotógrafo, né, é capaz de te dar. Então, eu trouxe também, além da pintura, obviamente, além de jornais, além de documentos, eu trouxe a fotografia. No primeiro slide, eu trouxe uma... Pode passar? No primeiro slide, eu trouxe um pequeno texto falando um pouquinho dessa importância do decolonialismo, né? Tentando explicar o que é isso, decolonialismo, ou decolonialidade significa o conjunto de práticas e conceitos, pesquisas e estudos que tentam diminuir e até reverter os efeitos da colonização nas sociedades em que este processo histórico ocorreu. Lembrando que
quando há as invasões aqui no nosso país, o português, o holandês, o francês, ele chega sempre em cima do salto, né? Nós somos os colonizadores e os detentores do conhecimento, da educação, né, e da modernidade, e vocês, os colonizados, não sabem de nada. Então, o decolonialismo vem para mostrar que é exatamente ao contrário. Essas afirmações, elas são hoje em dia uma falácia. E o decolonialidade, o decolonialismo vem para provar o contrário. A escravidão, essa é uma observação bombástica, mas importante, né? A escravidão dos brasileiros começou com a descoberta do Brasil. Obviamente, a gente precisa pensar o que os colonizadores queriam quando chegaram aqui, e isso se traduz em posse de terras, se traduz em dinheiro, né? E se traduz em poder. Cada um, obviamente, dentro do seu nível, mas é assim, impossível nós não tocarmos nesses pontos, né, nevrálgicos e dolorosos para o nosso país. Pode passar? E aí, o que o colonialismo, antes da gente falar de decolonialismo, vamos falar sobre colonialismo. O que o colonialismo trouxe para a gente e que continua reverberando nos tempos atuais, né? O colonialismo trouxe o machismo, ele trouxe o racismo, ele trouxe o clientelismo, que é o acesso aos bens, e proteção do Estado apenas para privilegiados políticos. Ele trouxe o uso da violência como método de resolução de conflitos e aplicação do aparato repressivo contra as populações mais pobres e não brancas, né? Que foi que ele trouxe também. O colonialismo trouxe a permanência de latifúndios ou resistência a implantar a reforma agrária. Dependência econômica, os países estão posicionados na engrenagem econômica internacional como nações primário exportadoras e importadoras de bens com valor agregado, ou seja, exportam produtos agropecuários e minerais e são importadores de itens industrializados com maior tecnologia. Dependência, isso aqui é muito grave, porque já toca nas questões que eu defendo, né? O que o colonialismo trouxe? Dependência cultural e acadêmica. Apesar da rica cultura popular autóctone, a colonização mantém a lógica da valorização das culturas dos países centrais do capitalismo, principalmente europeus e norte-americanos. Isso reverbera nos tempos de hoje, né, de forma ruim. E nós precisamos combater essa realidade. Nós precisamos discutir essa realidade. Eu quando recebi a afirmação de que vinha para cá, eu fiquei extremamente feliz, porque eu vinha para o Marajó, né? Eu vinha pelo menos tentar discutir a importância dos povos originários e principalmente da cultura marajoara, que é fantástica e que foi contrabandeada para o resto do mundo. Né? Então, por quê? Por conta da qualidade e da fatura, né, da sua cerâmica, por exemplo. E o marajoara, ele precisa descobrir essa importância. Ele precisa redescobrir essa importância. Então, assim, isso é fundamental para que a gente se redescubra, para que a gente volte, né, tente, busque, né, essa valorização que nós tínhamos e que nós, conforme os anos foram passando, nós fomos perdendo, né? Estávamos sempre interessados nesse olhar que era o de fora, o estrangeiro, esquecendo quem nós éramos. E isso tem que ser dito. Pode passar? Bem, falando aqui, né, em povos originários, eu não posso deixar de mostrar uma imagem, né? Essa imagem é fantástica, são cerca de 9.000 anos, né? Essa pintura, conhecida como pintura das mãos, né? Que está na Caverna das Mãos, né? Conhecida como Caverna das Mãos, ou pintura relacionada a essas mãos, está em Santa Cruz, na Patagônia, na Argentina,
América do Sul, e ela tem cerca de 9.000 anos antes de Cristo. E por que eu começo a discutir com a questão das mãos? Porque, na verdade, é a partir delas que nós produzimos arte, né? Nós temos a ideia, nós pensamos, e isso, de alguma forma, vai se materializando através das nossas mãos. Então, para as artes visuais, é muito importante a questão da mão, né? A questão do fazer, a questão do realizar através das mãos. Então, jamais eu poderia, né, discutir decolonialidade sem trazer algo que é tão nosso, algo que é tão importante na América do Sul, que são, né, a pintura rupestre, e basicamente através das mãos. É como se, né, esses povos tentassem se reconectar com a natureza, tentassem se reconhecer através das suas mãos. E aí eu sempre gosto de chamar a atenção para a questão da idade, né? Quando os portugueses dizem, não, mas imagine, nós aqui descobrimos, né, o Brasil, nós de alguma forma, contribuímos para esse país que tem 500 anos. E aí a gente faz a comparação com os povos que já estavam aqui, e esta imagem que para os historiadores e os arqueólogos tem cerca de 9.000 anos, quer dizer, aonde está, né, o conhecimento? Ele pode ter sido esquecido, ele pode ter sido silenciado, ele pode ter sido enterrado. Não ajuda. Mas, enfim, a gente continua. Eu trouxe, né, falando um pouquinho do universo indígena, esse simples banco. É importante que a gente pense, gente, que quando a gente analisa artefatos indígenas, a gente precisa esquecer, né, essa ideia de que são objetos artísticos, ou seja, eles têm essa conotação de arte, porque a conotação de arte ela não está dentro do universo indígena. O que está dentro do universo indígena é a necessidade da utilidade desses objetos. Quer dizer, nós, os povos invasores, é que vemos um objeto artístico nesses artefatos. Mas o universo indígena, ele gira de uma outra forma. Ele, né, o objetivo do indígena, quando ele produz o que ele produz, é transformar aqueles objetos em objetos utilitários. Eles têm função e eles têm importância à medida que eles são úteis. Nós é que vemos com objetos artísticos também, isso é importante que se diga. O universo indígena ele gira de uma forma, o universo do colonizador gira de outra. Então, nós estamos falando de símbolos, né? Se nós identificamos isso como objeto e que ele serve para alguma coisa, né? Ele é utilizado para alguma coisa, ele pode ser um símbolo, sim, ele é um símbolo. Então, a dimensão simbólica fundamenta-se na ideia de que é inerente aos seres humanos a capacidade de simbolizar, né? Que se expressa por meio das diversas línguas, valores, crenças e práticas. A própria importância, né, de você produzir um banco para um cacique, por exemplo, sentar, né, se acomodar e falar à sua aldeia, né, você percebe que já existe aí por trás a importância do objeto como algo que está participando daquele momento, né? Ele está sendo, né, um objeto importante para que aquele cacique, de alguma forma, para aquela autoridade, mostre a importância, a necessidade, enfim, né, se diferencie de alguma forma. Então, lembrando também que a escravidão indígena só foi proibida no Brasil em 1757, em um decreto do Marquês de Pombal. Os indígenas não se adaptaram, não queriam a escravidão. Eles fugiam, né? Eles se escondiam, eles se matavam. Então, assim, o indígena não aceitou a escravidão do português.
É por isso que, né, os povos invasores que aqui estavam buscaram uma alternativa. E a alternativa chamava-se África. Vamos lá? Bem, banco indígena representando um pássaro, aqui estão as dimensões. Embora estes objetos tenham apenas uma função de uso, estão impregnados de uma importante dimensão simbólica. Quando eu falo em dimensão simbólica, eu estou falando do respeito do indígena à natureza. Né? Enquanto os povos colonizadores viam a natureza com o objetivo de destruí-la ou de se alimentar dela, no caso dos animais, enfim, né? De todos os tipos, né? Caçados aqui até quase a extinção, o indígena via o animal, via a natureza como algo que pertencia a si, no sentido de estava dentro da sua dimensão simbólica também. Quer dizer, eles andavam lado a lado. E não nessa dimensão de que o poder está comigo, através das armas, e eu vou destruir porque eu tenho essa necessidade. Quer dizer, o indígena não vê a natureza dessa forma. Ele vê a natureza como algo que participa da sua realidade e participa da sua mitologia. Entende? O branco não via mitologia em nada. A mitologia branca, invasora, era outra. Então, a gente percebe que o respeito que essas sociedades, que esses grupamentos dão à natureza, porque eles viam o que estava à sua volta com respeito. Isso é importante que a gente saiba. Então, existia uma dimensão simbólica completamente diferente da simbologia dos invasores. Isso é importante que se diga. Vamos lá? E aí, falando, né, na importância dos povos invasores, isso é um descimento indígena, né, quando eles, obviamente, para que as suas propriedades crescessem, eles começassem a prosperar, esse prosperar, entre aspas, né, eles começaram a capturar os indígenas, começaram a destruir esses cacicados, esses conjuntos, né, milenares, e escravizar esses povos. Eu gosto muito dessa imagem, porque isso, inclusive, se chama descimento, né? Essa escravidão. Né? Eles iam ao interior das florestas para capturar esses grupamentos. Não há homens, prestem atenção, quer dizer, isso é um grupamento de mulheres e seus filhos, né, sendo escravizados por esses povos. Todos eles estão armados. Isso é uma característica, né, que a gente percebe lendo a imagem. Isso é Debré. Tá? O auge da escravidão indígena no Brasil foi no período inicial da colonização, que se deu entre 1540 a 1580. Índios soldados da província de Curitiba escoltando prisioneiros nativos. Isso é Jean-Baptiste Debré, né? O artista francês Jean-Baptiste Debré, que olha a nossa sociedade no 19 com um olhar extremamente arguto. Né? Lembrando que ele vinha de uma sociedade completamente diferente, que era a sociedade francesa. E ele cai aqui numa sociedade extremamente escravista. E aí ele passa, né, através das suas aquarelas, através dos seus desenhos, através das suas gravuras, a tentar, né, pensar como se dava a sociedade colonial escravista portuguesa. Vamos lá? Bem, aqui uma outra imagem, eu sempre, né, como eu disse, né, eu vou falar de decolonialismo, mas antes de falar de decolonialismo, é importante que a gente fale de decolonialismo, né, e de tantos anos sendo, né, silenciados, vitimados, né, desmerecidos por essa sociedade portuguesa que se dizia poderosa, inteligente, né, educada, culta, né, e moderna. É importante a gente tocar na questão do modernismo também. Né? É possível notar que essa virada epistemológica dá outro centro às origens da modernidade, tirando-a do eixo iluminismo-revolução industrial. E colocando numa linha conflituosa que se estabeleceu no controle do Atlântico na Europa entre o final do século XV e início do século XVI,
Conjuntamente a esses fatores, pode ser elencada como substantiva desse tipo de colonialidade e sua estruturação por meio de uma dinâmica de acumulação e exploração econômica, assim como pela assimetria de suas relações de poder em escala global. Esse desnivelamento, por sua vez, constitui-se como a base da subalternização dos povos dominados, estabelecendo, a partir dos eixos distintos, como de controle do trabalho, da subjetividade, do gênero, das práticas culturais e da natureza. Essa ideia de subalternidade, né? Essa ideia de síndrome do cachorro vira-lata, que nada mais é do que eles sabem tudo e nós não sabemos nada, isso é muito combatido pela decolonialidade. A decolonialidade vem dizer que é exatamente ao contrário. A gente precisa entender que, né, a cultura já desenvolvida neste país, ela foi por muitos anos silenciada, mas ela é riquíssima e ela é vastíssima, né? E ela acontecia de norte ao sul do país. Isso é quebrado com a chegada dos primeiros povos invasores, que vêm não no intuito de preservar nada, pelo contrário, ela vem no intuito de destruir a outra. Isso é importante que fique muito claro, né? Onde só interessava a cultura dos invasores e não, né, dos invadidos, né? Eu trouxe uma imagem, obviamente, uma imagem religiosa, uma imagem de muita importância dentro da área de artes visuais por conta da sua antiguidade, né? Frei Ricardo do Pilar é um representante raro da pintura religiosa brasileira. Acredita-se alguns historiadores, é uma das pinturas mais antigas do nosso país, por conta do período em que ele viveu, né? Ele era nascido em Colônia, né? Alemão de Colônia, 1635, e falecido no Rio de Janeiro em 1700, e foi um religioso pintor alemão que viveu no Brasil colonial e é considerado o primeiro pintor de vulto no Brasil, obviamente, sem nós falarmos de Post, né? Colocando nesse grupo importantíssimo a pintura holandesa de Post, né? E de Eekhout, ambos a serviço de Maurício de Nassau. O tempo é muito curto, então eu não pude trazer tudo o que eu gostaria para essa palestra, mas, enfim, é importante que vocês reconheçam a importância também da pintura religiosa, que cai aqui no nosso país como uma bomba. Bomba no sentido de que era isso que os religiosos queriam para o nosso país, né? A questão religiosa no nosso país é uma questão que é muito hoje em dia discutida, até porque nós temos outras além da católica. E durante muitos anos, essas outras religiões, esses outros saberes não foram aceitos. Isso é importante que se saiba quando a gente fala em decolonialismo. Pode passar? E aqui nós temos aí um exemplo, né, da pintura religiosa, onde claramente Vitor Meirelles mostra para a gente quem estava no centro da atenção, quem deveria participar da luz dessa pintura. Nós temos o indígena na sombra e nós temos, né, Cristo e a religião católica no centro da composição. Percebam que estes povos, né, que aqui estavam, né, esse conjunto, né, de indígenas, ele coloca como se estivesse à volta deste quadro, né? A importância deles no quadro, na composição da pintura, ela é diferente. Tanto que quem praticamente participa da luz, está quase no centro da composição, é Cristo. Isso é importante que a gente saiba. Esse trabalho chama-se Primeira Missa no Brasil, de Vitor Meirelles, né, 1832, 1903. Ele está no Museu Nacional de Belas Artes, a pintura é de 1861, ou seja, já, né, praticamente quase no final do século XIX, enfim, onde se pensava ainda a importância deste país tão católico, né? E como essa religião importava, né, ao nosso país. O que deveria contar como, de fato, a religião superior, né? Era a católica. Então, né, a dominante era a católica. Então,
A pintura Primeira Missa no Brasil, considerada a obra-prima da história da arte nacional, foi produzida em Paris durante a longa viagem de estudos do artista, 1853 a 1861, com um bolsista imperial da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. Porém, artistas têm influências, né? Raríssimos são os artistas que não têm influências. A grande maioria dos artistas, eles participam ou são influenciados por outro, pode passar, que é o que a gente vê no próximo slide, né? Aqui tem uma pintura anterior a Victor Meirelles, essa Primeira Missa em Cabilia, de Horácio Vernet, é de 1854. Ela é anterior ao de Meirelles. Por que eu trouxe essa pintura anterior ao de Meirelles? Porque você percebe que quando a gente compara as duas pinturas, é muito semelhante a composição. Inclusive, né, essa cruz de Cristo, que é produzida pelos dois artistas de forma muito semelhante, né? O Meirelles apenas troca, né, os militares, né, e a população da região pelo indígena. Então, a gente percebe aí que existe uma semelhança muito grande e que é muito provável que ele já tivesse conhecimento dessa pintura quando ele, né, se inspira para criar a sua. Vamos lá? Falando de religião, né? E aqui, por que eu trago essa imagem tão bombástica, né? Porque aqui, no decolonialismo, né, a gente vai justamente refutar isso aqui. Isso é uma imagem original, né? A fotografia de um homem escravizado que sobreviveu a uma surra que o deixou com o corpo todo mutilado e com cicatrizes. A imagem nos ajuda a revelar a brutalidade da escravidão americana. A gente não pode esquecer que isso acontecia aqui, isso acontecia na América Central e isso acontecia na América do Norte, principalmente no sul da América do Norte, que era extremamente escravista. Então, essa imagem, ela foi tão... ela causou tanto espanto para a sociedade americana que, inclusive, no jornal ela aparece. Eu até trouxe o jornal para vocês verem, né? No mesmo período, 1863, a mesma imagem é reproduzida no jornal como algo extremamente chocante para a sociedade, né? O decolonialismo vai na contramão da relação profunda, antiga e danosa das mãos que mandam e das que obedecem. Quem são as mãos que mandam e quem são as mãos que obedecem? Quem são as mãos que surram e quem são aqueles que são surrados? A gente precisa colocar isso em pauta e a gente precisa discutir de forma exaustiva. Esquecer jamais. Esse passado não pode ser esquecido, né? Vamos lá? E aí eu trouxe aqui um trabalho de um artista contemporâneo, né? A obra de Sidney Amaral, na exposição Pré-Atitude. Por que eu trouxe essa imagem logo na sequência? É um trabalho de arte contemporânea, justamente buscando isso que nós vimos lá no slide anterior. Quer dizer, o que é que te marca? Quais são as marcas que você tem hoje em dia, né? É a marca da Volkswagen que você tem na sua vida? É a marca do Google? Ou é a marca da Disney? Ou é a marca do McDonald's? O que te marca hoje em dia? Você vive marcado do quê? Então, é interessante quando a gente analisa a arte contemporânea, essas que eu sempre gosto de dizer, essas sacadas, né? São formas, são ícones, são símbolos que nos ajudam a entender, sempre baseado naquele passado, neste caso, né, trazendo um pouco para a nossa realidade. E eu, quando vejo essa imagem, eu me pergunto, o que te marca? Quais são as marcas que você tem em você? Né? Vamos lá? E aqui, né, em homenagem ao professor Renato, eu começo a trazer algumas fotografias. Né? Essa é bem conhecida, né? Senhora com 2 escravos, no Rio de Janeiro, século XIX, símbolo de status. As mulheres de alta classe portuguesa, né, e de outras nacionalidades, elas circulavam pelo nosso país em liteira, que é o que vocês estão vendo aí, né?
Detalhe, para diferenciar os homens livres dos escravos, os últimos sempre deveriam andar descalços. Sapato era sinal de status. Tá? Eles não podiam usar, nem tinham condição de comprar sapatos. Então, eles estavam sempre descalços. E vocês percebem que a vestimenta é uma vestimenta, né, europeia, claramente europeia, mas os pés estavam no chão. Bem, e aí você percebe, aqui a gente fala muito da questão das amas de leite, né? Quem é que sustentou essa sociedade branca, escravista, né, portuguesa, que por muitos anos esteve, viveu aqui? Foram as amas de leite negras, tá? Então, quem cuidou dessas crianças? Quem deu carinho para essas crianças? Quem foi mãe? Quem estava todo dia do lado dessas crianças? Eram as mulheres negras. Então, os africanos trazidos à força para o Brasil eram obrigados a fazer todo tipo de serviço. No campo, os escravos de eito, nas minas, os escravos das minas, na cidade, os escravos urbanos e, em casa, os escravos domésticos. Ou na rua, os escravos, né? Ou os negros de ganho, eles estavam em todo lugar. Percebam aí, né, a sua babá, né, o menino claramente, né, filho de estrangeiros, né, inclusive com o sobrenome Eugene Keller, essa fotografia de 1874, e a sua babá ao lado, né, vestida de forma extremamente pomposa. Na parte de cima, a questão das minas, né? A gente não pode esquecer que muitos viveram e morreram como mineiros, obrigados a trabalhar de sol a sol nas minas, e de baixo, aí embaixo, uma imagem de Debré que fala dos escravos de ganho, daqueles que seguiam pelas ruas para tentar vender, né, os seus produtos, que eram os escravos urbanos, aqueles que circulavam muito no Rio de Janeiro, né, em outras cidades, vendendo seus produtos. Pode passar? A questão complicada também, quando a gente fala sobre essas questões, que são, né, isso muito entre aspas, né, quando esses portugueses, esses povos invasores, eles, enfim, né, obrigam escravas, né, a serem como eu posso dizer de uma forma delicada, né, e não tão bombástica, quando eles obrigam essas escravas a deitar na cama deles, e daí, né, essas escravas acabam engravidando, né, criava-se um outro problema. O que essas crianças seriam, né? E aí nós temos um problema ruim até hoje em dia, que é a questão da cor da pele, né? A cor da pele que te define, a cor da pele que te obriga a ser o que você não precisa ser, né? Então eu trouxe a questão do que eles chamavam de escravos brancos, né? De acordo com Freitas Rosa, foi o relacionamento de mulheres escravizadas com senhores e brancos livres, no geral, marcado pela violência, que acabou criando o fenômeno dos escravos brancos e que se tornou mais importante com a proibição do tráfico atlântico, né, em 1850. E isso é indicativo da dinâmica de classificação racial. Afinal, eles poderiam ser classificados como mulatos ou pardos, mas a pigmentação da pele tornou-se um fator mais decisivo do que o fato deles descenderem de mulheres negras. Este processo de hierarquização, no interior do processo de miscigenação, eu até aumentei, né, coloquei em caixa alta, não foi superado e continua sendo uma realidade até o presente. As fotos que eu trago são todas fotos originais, né, final do século XIX, início do século XX. Né? Percebam o pé no chão, que é uma característica, inclusive, né, desses povos subalternizados, a necessidade de andar, né, com o pé no chão,
né, a obrigatoriedade de andar com o pé no chão, porque eles não podiam pagar sapato. Sapato era indício de status. Só os ricos senhores e ricas senhoras e as famílias do topo dessa, né, dessa sociedade que poderiam portar sapatos. Pode passar. E aqui a gente tem, né, a princípio, né, extinção da escravatura, da escravidão, né, 1888, pela princesa Isabel, princesa regente. Eu até trouxe uma imagem da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, né, ao longo dos anos que antecederam a libertação, o movimento abolicionista, que surgiu na década de 1870 difundiu-se cada vez mais, realizando manifestações, comícios e conquistando o respeito de mais pessoas e classes trabalhadoras. Em 1887, o próprio exército passou a não mais realizar a função de capturar escravos fugidos e devolvê-los aos fazendeiros. Houve ainda a resistência da população escravizada, que realizou várias rebeliões em todo o país, formando os quilombos de negros fugitivos. O mais importante deles foi o Quilombo do Palmares, liderados por Zumbi dos Palmares. Vamos passar? Por que eu falo disso? Dessas insurgências, enfim, né, dessas rebeliões? Porque o povo começa a dizer não para toda essa realidade danosa, para toda essa realidade ruim, para toda essa realidade escravocrata que se arrastava pelo nosso país. A gente tem um trabalho clássico que fala sobre isso, né? É uma pintura de Modesto Brocos, que era espanhol, né? Chamado Redenção de Cã, é de 1895, ou seja, final do século XIX. Óleo sobre tela, 1,99 por 1,66 centímetros, está no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Por que essa imagem ela é tão comentada, né? Ela surgiu no meio de toda essa discussão do colonialismo, decolonialismo, porque a gente vê a cena de como funcionava o nosso país, né? A mãe, casada com um homem branco, né, que de pernas cruzadas, no caso, né, à direita da pintura, aponta para a avó, que era negra. Então, quer dizer, as mãos para cima da avó é como se dissessem: meu neto, que é claro, não vai passar pelo que eu passei. Então, existe aí toda uma... Eu até trouxe a imagem, né, uma pintura de Modesto Brocos, que era um homem, né, branco, inclusive, e que foi importante, muito importante para a história da gravura no nosso país. E neste trabalho você tem a discussão toda da questão da pele, né? Como é que a pele ela influencia em como você deve ou não ser tratado no nosso país. E essa pintura ela traz um pouco dessa realidade. A gente tem a questão da fotografia, novamente, né? Uma escrava, né, extremamente bem vestida, e a gente percebe que existe toda uma montagem aí, né, para refletir algo que ela não era, né? O turbante fantástico, as vestimentas de alta qualidade, as pulseiras de ouro, né, as pulseiras das escravas, os balanguendantes, né, que elas portavam. Mas o rosto, ele não deixa mentir os infortúnios. Eu até trouxe uma outra imagem do Instituto Moreira Salles, cerca de 1870, onde ela, a de lá, 1870, a daqui, 1865, onde você percebe que nesta fazenda o único que tem brinquedo é o filho do patrão. Lá está ele na pontinha, portando os seus brinquedos. Quer dizer, neste conjunto de trabalhadores, o único diferenciado é o filho do rico senhor escravocrata que tem lá a possibilidade de ter brinquedos. No mesmo, praticamente, né, no primeiro plano dessa fotografia, as crianças, né, frutos, né, filhos dessa escravidão, não têm, né, a mesma sorte. E isso a gente vê muito claro na fotografia, né, quando a gente olha com mais atenção.
E aqui, novamente, Debré, como é que se dava um almoço português, né? Quem é que participava desse almoço? Quem tinha o direito de sentar à mesa? Quem tinha o direito de portar sapato? Quem tinha o direito de comer primeiro? Nessa cena você percebe quem podia e quem não podia. A mão que mandava e a mão que obedecia. Então, um jantar brasileiro é uma pintura feita em aquarela sobre papel, né, feita em 1827 pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, mostra um casal de senhores jantando enquanto os escravos se ocupam de seu bem-estar. Um deles está de prontidão e a escrava, bem vestida, espanta as moscas lá e aqui, né? E as crianças, obviamente, fruto, né, desses escravizados que podiam frequentar a casa. Mas, ao contrário dos ricos senhores escravocratas, nenhum deles porta sapato, né, que era símbolo de status. Então, a gente percebe, né, como é que funcionava a sociedade portuguesa escravocrata no Brasil. Nós estamos vendo aí 1827, século XIX, né? Então, e por quanto tempo, né, essa sociedade girou dessa forma, né? E a crítica vai justamente quando a gente percebe que de uns tempos, né? Daqueles tempos para cá, muito pouca coisa mudou. Bem, e aqui nós começamos uns processos, graças a Deus, nós começamos os processos disruptivos, né, que já deveriam acontecer há mais tempo, mas, infelizmente, os processos disruptivos só aconteceram, né, há muito pouco tempo. Que são esses processos disruptivos? O que é ser disruptivo? É você remar contra a maré. É você estancar algo que, como um rio, só corre para o mesmo lugar. Os processos disruptivos são as revoltas. Aí começa, né, essa realidade podre, danosa, escravocrata, ela começa a ser represada por esses processos que são as revoltas, né? A cabanagem no Pará, a revolta dos malês na Bahia, a revolta farroupilha no Rio Grande do Sul, a sabinada na Bahia, a balaiada no Maranhão, a revolta do Vintém no Rio de Janeiro, até a proclamação da República, né, com um golpe militar que encerrou o regime monárquico e proclamou a República em 1889. Esses processos nos dizem que a sociedade estava cansada dessa onda de maltratos, dessa onda de morte, dessa onda de infortúnio que existia com a escravidão indígena e com a escravidão africana no nosso país. E é esses povos. Por que eu começo com o Quilombo dos Palmares? Porque o Quilombo dos Palmares, mesmo não estando no conjunto normal das revoltas, ela foi uma forma de revolta, sim. Ela foi faz parte de um grupamento uma das primeiras formas, grupamentos que se reuniram para dizer não àquele sistema danoso, aquele sistema opressivo, né? E é por isso que eu coloco ela como a primeira, já século XVI. Veja, no século XVII, acredita-se que o Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 30 mil pessoas. Então, é importante que ele esteja nesse conjunto, né, de processos disruptivos, é importante que ele esteja nesse conjunto de revolta. Vamos lá? E aqui eu trouxe, né, o que é o Pacto da Branquitude, né? A gente precisa falar de decolonialismo e a gente precisa entender o que é Pacto da Branquitude. As instituições públicas, privadas da sociedade civil definem, regulamentam e transmitem um modo de funcionamento que torna homogêneo e uniforme não só processos, ferramentas, sistemas de valores, mas também o perfil de seus empregados e lideranças, majoritariamente masculino e branco. Essa transmissão
atravessa gerações e altera pouco a hierarquia das relações de dominação ali incrustadas. Esse fenômeno tem um nome, chama-se branquitude. Isso não fui eu que disse, isso foi Cida Bento que disse em sua publicação Pacto da Branquitude, página 18, e eu trouxe uma imagem que não tem muito tempo, né? Quem era, né, que nos governava neste último governo? É só vocês olharem. E aí vocês vão perceber o que é um pacto de branquitude, né? Apenas 2 mulheres no comando do nosso país, né? E o restante era feito por quem? Quem foi que escolheu essas pessoas para nos representarem? Quem são eles? E aqui a gente começa já nesses processos disruptivos, né? A gente começa a perceber que o passado, quando não presta, né, a gente precisa esquecê-lo. A gente precisa dizer nunca mais. Olha aí a música, né, Velha Roupa Colorida, de Elis Regina, que eu acho que se encaixa perfeitamente, porque nós estamos conversando aqui. No presente, a mente e o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente, a mente e o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Não, ela não nos serve. A gente precisa discutir o passado e aprender com o passado, né? Então, eu trouxe aqui Nuca de Tracunhaém, né? Um artista fantástico, e aqui nós estamos começando a falar sobre arte popular, que não era considerada. Ela sempre foi, por ser popular, por estar fora da academia, ela sempre foi alvo de preconceito. Hoje, nós temos aí grandes mestres brasileiros da arte popular, como Nuca de Tracunhaém, com esta escultura fantástica. Pode passar? Ou, né, a roda do GTO, do Geraldo Teles de Oliveira, né, percebam o intrincado processo de escultura dessa madeira. Outro artista popular que hoje, dentro, e para quem coleciona arte popular, ele é um clássico, né? Percebam o espetáculo que é o trabalho de Geraldo Teles de Oliveira e que eu trago aqui como um processo disruptivo, como, né, tentando buscar e mostrar a importância da arte popular no nosso país. Pode passar? Seguimos para Isabel Mendes da Cunha, a bonequeira Isabel Mendes da Cunha, com esses fantásticos, né, essas fantásticas esculturas da realidade, né, da região de Tracunhaém, né, em Minas Gerais. Hoje ela, né, há alguns anos, já é uma coqueluche entre os colecionadores, infelizmente faleceu, mas ela deixou um legado fantástico, né, de mulheres, da representação do povo brasileiro, e ela não poderia não participar desse processo quando a gente fala em decolonialidade. Pode passar? E eu trouxe aqui, né, uma manifestação em Salvador, na Bahia, manifestação durante a reunião do SBPC em Salvador, 1981. Por quê? Porque o que me chama a atenção é esse primeiro cartaz, pelo ensino da história e cultura negra. Isso me chamou muito a atenção, né? E nós vemos aí, né, o governo do Pará tentando esmigalhar, esfacelar, destruir novamente espaços como o Centur, né, que é clássico no nosso estado, né, enfiando por baixo dos panos projetos de lei que acabam com os espaços de comunicação e de cultura, e a gente precisa dizer não a esse tipo de processo, porque esse tipo de processo é um retrocesso e não um processo, né? Pode passar? E aqui chegamos à fantástica artista, dentro desse nosso papo, né, dessa nossa conversa sobre decolonialismo. Pode passar, essa é ela. Projeto Manai, qual a cor da sua pele? Essa artista, por que eu sempre trago ela quando eu falo sobre esses assuntos? Porque ela mostra que, ao contrário do que diziam, né, os nossos colonizadores, nós não somos iguais. Nós não somos um pastiche.
Nós somos únicos, a cor da nossa pele é única. Nós temos um tom de pele que é só nosso, né? Então, o que ela brilhantemente traz? A artista rebate o exato tom da pele, né, ao Pantone, mostrando que cada pessoa tem um Pantone que é único seu. Então, não existem negros, nem amarelos, nem brancos, nem azuis, nem verdes. Cada um tem um tom de pele e um Pantone diferente, né? Ela se chama Angélica Das, hoje em dia ela está no mundo, né? Brasileira, mas hoje em dia está no mundo, e com este projeto que mostra, né, qual a cor da sua pele. Né? A cor da sua pele é semelhante à cor da pele de quem está do teu lado? Não é. Então, o que transforma você em alguém único, alguém especial? Pode passar? A gente tem Pantone 321-2C, é o Pantone exato da cor dessa mulher, e aqui uma menina, né, com o Pantone 65-5C. Cada figura, essas pessoas, elas são voluntárias, né? Elas se voluntarizam, né, para participar do projeto. Esse projeto ele é reconhecido no mundo inteiro, já esteve em grandes museus no mundo. Enfim, e eu admiro demais o trabalho da Angélica, porque ela traz essa unicidade que nós precisamos. Pode passar? Aqui, Pantone 3614C, Pantone 72-5C. Fazem parte do projeto Humanai. Por favor. Humanai é um trabalho fotográfico em andamento da artista Angélica Das, atualmente composta de cerca de quase 4.000 retratos de voluntários de todo o mundo. Humanai procura documentar as verdadeiras cores da humanidade e trazer uma reflexão crítica sobre os falsos rótulos brancos, vermelhos, pretos, amarelos associados à raça. O projeto não seleciona os participantes e não há data definida para a sua conclusão. É uma jornada de possibilidades abertas que enriquece a maneira com que nos vemos, além de rostos e cores. Atualmente, a artista tem feito retratos em 36 cidades diferentes, em 20 países diferentes. Esse é mais uma versão do projeto. Percebam a diversidade dessas pessoas e, ao mesmo tempo, a unicidade de cada uma. Isso eu acho brilhante no projeto da Angélica. Pode passar? E aqui começa, né? Falamos em fotografia, estamos falando de escultura. Quando o artista do qual eu vou falar viu A Porta do Inferno, eu tive a sorte de participar desse projeto em São Paulo. Ele aconteceu em 2001 na Pinacoteca, A Porta do Inferno de Rodin. Né? Esta exposição levou à Pinacoteca do Estado de São Paulo cerca de 300 mil visitantes. Né? Aqui está ela. E foi um dos maiores sucessos da Pinacoteca do Estado. As filas, elas davam volta no quarteirão. Eu nunca vi um negócio tão absurdo que aconteceu. Realmente foi o maior sucesso da Pinacoteca, e eu trabalhava no setor educativo da Pinacoteca, tive essa sorte. Pode passar? E foi vendo A Porta do Inferno que o artista Flávio Cerqueira, de São Paulo, né, hoje em dia doutorando pela Unesp em 2022, ele viu A Porta do Inferno e disse: mas é isso que eu quero fazer. Eu vou ser escultor. Então, eu falei um pouco da Pinacoteca, falei um pouco da Porta do Inferno de Rodin, falei um pouco do sucesso, né, desse escultor francês no Brasil. Para falar desse artista, o Flávio Cerqueira traz essa visão diferenciada, essa visão decolonial, essa visão única de como funciona a nossa sociedade. Quer dizer, com esculturas, né, em bronze, né, bombásticas como essa, ele questiona quem somos nós, para onde nós vamos, o que nós queremos, o que a escultura nos traz como um espaço de pensamento, um espaço de questionamento, como um espaço de dúvida, como um espaço de certeza. Eu gosto demais do trabalho do Flávio, né? Essa escultura, inclusive, está no MASP, pode passar. Ele muito novo,
ele já está participando, né, do acervo de um dos principais museus da América Latina e um dos principais do mundo. Tão novo, ele participa como um trabalho chamado Amnésia, 2016. Esse trabalho encontra-se hoje no MASP, e eu acho ótimo que artistas novos, mas com um padrão diferenciado para a escultura, possam participar de espaços institucionalizados como esse. Vamos lá? Aqui, uma palavra que não seja esperar, e o invisível. São todas esculturas que a gente olha e pensa, e talvez, quem sabe, remete ao nosso passado, nos coloca um ponto de interrogação. Isso eu gosto do trabalho dele. Pode passar? Mais um detalhe, né? Como se o silêncio dissesse tudo, 2020, e Tião, bronze de 1917, são todas esculturas que trazem, né, e questionam quem é a sociedade brasileira e para onde ela vai. Mais um trabalho, esse chamava-se Tinha que Acontecer, na usina, está na usina da arte em Pernambuco, e essa cabeça me lembrou outra coisa. Pode passar? Também do Flávio. Aqui está um trabalho do Flávio, né, mostrando essa questão da ampulheta, mostrando essa questão da religião, mostrando essa questão do tempo, por isso o crânio, né, que é visto de forma muito, né, perceptível em algumas pinturas, ele traz para a escultura isso. O crânio, a cabeça, ela nos remete tempo, ela nos remete à finitude, né? Nós somos finitos, nós temos um tempo aqui nesta terra e um dia nós vamos embora. Então, entre outras coisas, né, ela nos remete justamente a essas questões. E do lado daqui, em 1938, outras cabeças foram cortadas. No caso, a cabeça de Lampião e o seu bando, que foi exposto em 1938, né, na cidade de Piranhas, em Alagoas. Aí estão os 11 insurgentes que perderam a cabeça, né, e foram expostos da forma mais horrenda que se pode expor alguém, né? Isto foi ontem, 1938, foi ontem. E aí eu começo a me encaminhar para o final, né, onde alguma mudança está sendo, né, feita pela nossa sociedade. Nós estamos nos reconectando com o nosso passado, esse que nós não devemos esquecer. Esse é o Museu do Encontro, essa é a área interna do Museu do Encontro, né, que versa sobre o processo milenar de ocupação na Amazônia, sobre o encontro com os nativos e a conquista da colonização portuguesa na Amazônia. Essas são cerâmicas marajoaras. Essas são urnas de enterramento secundário marajoara e que fazem parte do Museu do Encontro. Nós precisamos... Este, sim, é o passado que nós devemos valorizar. Né? Estes povos, que durante muitos anos foram silenciados, eles estão voltando à tona. E eles precisam ser reconhecidos. Pode passar? Novamente, mais uma foto. Aqui, os fantásticos, né, machados semilunares, que também faziam parte desse universo indígena. Mais uma foto do Museu do Encontro como de uma forma assim mais ampla, né, cerâmica marajoara, né, aquilo que eu coloquei no início da fala, a importância desses povos e o reconhecimento dos seus artefatos, que hoje, né, foi um impacto muito grande eu encontrar 2 urnas marajoaras dentro do MASP. Né? Um museu extremamente, né, voltado para as questões europeias, e hoje ele traz para o seu salão principal duas urnas lindíssimas marajoaras. O Marajó estava no MASP. Eu acho que isso foi, para mim, foi um divisor de águas. Né? E como os museus estão tratando o seu acervo hoje em dia. Né? Ali uma urna de enterramento secundário Maracá, né? Que faz parte da região norte também, né? É importante. Ali,
não só da região norte, falamos de Curitiba, no outro extremo do nosso país. Visitem, se puderem, o MAI, Museu de Arte Indígena de Curitiba, que é presidido por uma fantástica mulher chamada Juliana, né? E que é a diretora do Museu de Arte Indígena de Curitiba, assim, completamente apaixonada por esse universo, e sendo curitibana, ela volta ao passado, volta às suas origens e montou uma instituição voltada para esse reconhecimento do indígena brasileiro, Curitiba. Vamos lá? E aqui as minhas referências. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha acrescentado um pouquinho na vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Bom, professor, a gente pode abrir para discussão? Como a gente tem algum tempo, né, e os presentes, creio que estão dispostos, né, eu acho que vale um pouco a gente jogar para discussão, né? Quando o senhor trouxe esse assunto, né, para tema da palestra, né, eu já me interessei de início por uma questão, né? Esse cineclube, não sei se todos, né, veem isso claramente, né? Mas na programação, claramente, a minha intenção é trabalhar com identidade regional, trazer filmes nossos, produzidos por gente nossa, discutindo temas nossos, né? E aí, naturalmente, nem todo mundo se interessa, né? Porque creio que das imagens que o senhor trouxe, né, aqui reflete mais claramente o que acontece hoje, para quem não entende, é a do Lampião, né? Do bando do Lampião. Porque o que é? 1930, né? Mas assim, hoje, né? Hoje não. Hoje é 19, então... Enfim, alguns dias atrás, se tivesse vivo, Chico Mendes faria 80 anos, né? E Chico Mendes pode ser considerado um lampião mais recente, né? Porque essas situações elas são feitas justamente para silenciar, né? Para criar um ambiente na sociedade de calar a boca, porque senão acontece igual, né? E é super difícil quebrar isso, né? E então, assim, a gente aqui na arte, a gente aqui na educação, a gente faz o mínimo, que é tentar discutir, né? Tentar mostrar, né? Para que, de repente, né? Uma, duas, três pessoas, às vezes, né? Infelizmente, a gente tem que trabalhar realmente com a visão clara de que são poucas pessoas, mas essas pessoas podem realmente clarear melhor as ideias e reverberar mais à frente, né? Então, assim, eu queria, né, de primeiro, que já estou com a palavra, né, já colocar assim, um questionamento ao senhor, tipo, de que, para mim, né, é exatamente aí, né, nesse ponto, né, mas assim, não foi agora recente que começaram a matar todo mundo para silenciar, né? 1700, 1800 já estava e ninguém calava a boca, né? Em que momento que isso realmente virou, sabe? Eu tenho uma impressão de que tem a ver com a tecnologia mais recente, a mais moderna, a rádio, TV, né? Que começaram a confundir, talvez, Porque, assim, quando o senhor mostra pintura, né? Pintura era super fácil de lidar para a elite, né? Porque tu cria uma fantasia, tu mostra o que tu quer, tá super editado, beleza. Aí vem a fotografia, vem o vídeo, né? Que é uma coisa que está acontecendo muito hoje, por exemplo, São Paulo com a polícia. Eles não querem colocar a câmera, porque da feita que mostra a câmera lá, que tu tá matando, tu tá chutando, tu tá... aí, meu Deus, mas aí, né, não querem mostrar, mas aí a gente tem que lembrar que a tecnologia moderna é super legal, só que ela é editada. É mostrado para a gente o que eles querem que a gente veja, para tentar manipular. E, em geral, na sociedade, todo mundo está manipulado. Né? Todo mundo acha que é sempre aquilo. Se apareceu na TV, está ok. Se saiu no jornal, está ok. Mas talvez não. Né? Mas, assim, em que momento que isso talvez
virou mesmo para... Porque o Brasil era super revoltoso, né? Era super, o Brasil nunca aceitou. E assim, por ser gigantesco e por ter essa floresta, eles não conseguiram fazer o que fizeram nos Estados Unidos, matar todo mundo sem permite e calar a boca, né? Porque eles fizeram isso nos Estados Unidos, é super avançado, mas assim, até ali, 1950, 60, eles ainda estavam dividindo preto para um lado, branco para o outro, né? A gente esquece isso. E diz que o Brasil foi o último a acabar com a escravidão, que não acabou, mas os Estados Unidos é talvez até pior, né? Mas assim, em que momento, porque eu acho que entender um pouco isso, né? Tem um pouco do sinal de por onde que a gente pode ir, né? Para quebrar, né? Eu gosto de refletir sobre isso, sei que é difícil. Eu volto a um slide que eu mostrei aqui, procurando responder a tua pergunta, que é a questão das revoltas. Né? As revoltas provam, corroborando com o que você disse, que o brasileiro nunca aceitou, né, essa escravidão. E não só a escravidão do corpo, a escravidão intelectual, né, a escravidão, né, das ideias, dos livros, de quem nós somos, né, e o que nós defendemos. Então, as revoltas, elas vêm para provar que a nossa população, ela nunca aceitou aquilo que era imposta a elas, né? Então, e eu volto a falar, quer dizer, a questão colocada do Quilombo dos Palmares, desde a sua antiguidade, nós estamos falando de século XVI, mostrava o quão danoso era, né, quem nos governava e quão danoso ele é até hoje em dia. O decolonialismo, na verdade, ele é um não a toda essa realidade. Ele vem para provar. Então, e tem vários intelectuais aqui da Sul-América, inclusive está na bibliografia, né, que discutem essas questões. Isso não aconteceu só aqui. Né? A gente não vamos longe. Né? 1964, com os governos militares. Quer dizer, o que era o nosso país no período dos governos militares? Ele era um país que silenciava a liberdade de expressão. Então, eu acho que, na verdade, e eu não trago isso só para o nosso país, eu trago para todos os povos que sofreram algum tipo de escravidão, que sofreram algum tipo de silenciamento, né, e que se revoltaram contra isso. Isso a gente vê no mundo inteiro, e há muitos anos. Né? Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, sempre existiu. Como isso está registrado? Isso está sendo registrado até hoje. Quando a gente traz um novo fato, quando a gente descobre um novo documento, quando a gente percebe que, desde que, né, houve a opressão, os oprimidos, de alguma forma, se revoltavam contra isso. E isso no mundo todo. Então, a gente continua discutindo isso. E a gente precisa discutir, né, com os nossos pares, com os nossos alunos, com a nossa sociedade, para que isso não se mantenha como algo que é aceitável. Isso é inaceitável. Nós temos aí uma guerra travada contra, né, contra a nossa sociedade afro-brasileira, né, que vem mostrando, através das publicações, eu até trouxe algumas delas aqui, né, a própria Djamila Ribeiro, né, com um pequeno manual antirracista, ou o Pacto da Branquitude, com a Cida Bento, são todas intelectuais negras que discutem, né, essa sociedade tão danosa e que não aceita as diferenças. Entende? Então, essa discussão não tem início e não terá fim. Agora a gente precisa, né, nos juntar para tentar melhorar a nossa sociedade. Porque o que nós fazemos? A educação melhora a sociedade. A educação abre horizontes. E é esse o nosso papel como educador. De um em um, né? Cabeça a cabeça. Alguém que tem alguma fala, algum questionamento? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Evelyn, eu sou aluna de Meio Ambiente no 3º ano já. A gente já está quase saindo daqui. Eu até anotei
quando eu vi aquele cartaz sobre... Eu esqueci agora o que estava escrito no cartaz. Sim, porque foi... Eu não sei se foi só para mim isso, mas quando eu entrei no ensino médio foi um susto muito grande, porque eu aprendi que os índios não eram escravizados porque eles eram preguiçosos. Os colonizadores não queriam porque os índios eram muito preguiçosos, aí eles foram atrás dos negros. Eu aprendi que a princesa Isabel assinou a carta à Lei Áurea porque ela era boazinha, porque ela queria libertar os escravos porque ela era uma pessoa boazinha. Então, isso desde criança, a gente sempre aprendeu isso. Sempre, 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 sempre foi enraizado isso. Principalmente depois que a gente entra aqui, a gente começa a ver, meu Deus, quantas mentiras mais contaram pra gente. E isso dentro da escola, eu ouvi de professores. Eu fui ensinada isso. Que os índios não eram escravizados porque eles eram preguiçosos. Que a nossa cultura era uma coisa esquisita. Que aquelas obras de arte que eram feitas, elas eram feias. Que aquelas esculturas brancas europeias eram mais bonitas. Até a questão de detalhes. Você mostrou a obra feita por aquele artista, desculpa, eu sou péssima em memorizar nomes, Meirelles? mas a obra do Tião, de 2017. Dá para ver os detalhes da roupa, que foi usada como máscara, dá para ver os detalhes da roupa dobrada. Mas a nossa síndrome de vira-lata nos faz olhar aquelas esculturas, porque são melhores, isso e aquilo. Olha o que a gente tem aqui. Cadê as pessoas que deveriam estar aqui interessadas nisso, para saber disso? E qual a sua dúvida? O que eu posso esclarecer ou é apenas um... Era apenas um desabafo. Não, um desabafo. Eu fico muito feliz que a gente possa discutir e a gente possa reescrever a nossa história. A história ela é reescrita com discussão saudável, né? Eu trouxe esses artistas, né? A própria Angélica Das, né? Que toca numa questão difícil, que é a questão da cor da pele, né? E outros artistas, porque eles estão, de alguma forma, rediscutindo a nossa história. E eu acho que a arte e a educação passa por aí. Esses ícones, essas visualidades, né? Essas imagens, elas, para quem consegue, para quem tem vontade, elas significam alguma coisa. E o que a gente faz aqui é esse exercício de discutir entre os alunos e professores e tentar crescer através da educação, no caso, né, análise de imagem, que é o que eu faço com muito prazer. Então, a nossa caminhada, ela continua. Entende? A nossa caminhada, ela continua. Isso é um processo. E eu espero que seja um processo feliz, um processo, né, positivo, um processo contínuo de desconstruir essas mentiras, esse passado que não interessa para ninguém, né? Essa roupa velha que não nos serve mais, né? Fale, querido Paulo. Professor, diga, que bom que você veio. Professor Paulo, nossa, eu fico muito feliz em ter assistido essa sua fala muito rica, trazendo tantos autores que a gente fica assim, meio órfão, né? Puxa, alguém falou sobre a Cida Bento, e isso me deixa muito tocado. Mas eu quero aqui trazer uma provocação. Vamos lá. A questão do museu. O museu ele é um espaço muito restritivo, ele é Extremamente. muito privilegiado. Extremamente. A gente vê, por exemplo, que a sistemática do museu é de 7 dias da semana, ou 6 que ele esteja aberto, um é disponibilizado para o grande público. Já cheguei aí ao MASP, as pessoas que passam na rua não são as mesmas que estão lá dentro. Eu mesmo me sentia mal. Puxa, eu estou aqui e, enquanto isso, tem um monte de pessoas que estão lá fora, passando na Paulista, que não sabe sequer o que é que tem aqui dentro. Estou falando disso, também estou falando do Instituto Moreira Salles, mesma coisa. Mas tem um museu. E aí eu vejo o Museu Afro-Brasil. Onde eu tenho, que também é no Ibirapuera, um espaço extremamente elitizado de São Paulo. A São Paulo que vai aparecer na novela, no filme. E é ali onde eu tenho contato com cultura africana. Pelo menos assim na sua parte plástica. E
como é que fica? Tem que ser feito um cálculo. Eu estou aqui me lembrando da Françoise Verger, o Decolonizar o Museu. Tá, decolonizar não é destruir, Não. é usar aquilo ali a nosso favor. De forma Como alguma. é que eu faço esse cálculo? Mantendo o museu como espaço restritivo, elitizado, mas tentando cooptá-lo para essas novas causas. Você tinha falado das urnas funerárias marajoaras sendo expostas no museu. Também estou me lembrando da Joseca Yanomami, que pinta no papel e lápis de cor, também sendo exibida no MASP. Como é que a gente faz esse cálculo? Como é que a gente pega o museu, esse espaço do branco, esse espaço do privilegiado, e usa a nosso favor? É essa a minha pergunta, professor Paulo. Na verdade, eu agradeço a sua pergunta, eu acho extremamente pertinente as suas observações. Agora, também tenho que dizer que eles estão mudando, né? Eles são elitizados, são elitizados. Você tocou num museu que é muito caro para mim, que é o Museu Afro-Brasil. Né? Se eu pudesse sugerir ao turista, se você tiver tempo e se você puder, São Paulo é recheada de grandes e belíssimas instituições museológicas. Eu conheço algumas. O Museu de Arqueologia e Etnologia é fantástico, né? O Museu de Arte Contemporânea é fantástico, né? O próprio MASP é extremamente importante, mas muito elitista, né? A gente não pode negar isso, mas está mudando. E essa mudança eu vejo quando ele coloca uma urna marajoara, né, no seu, em pé de igualdade com a arte europeia. Isso é uma mudança pequena, mas é uma mudança. Os museus, eles foram criados elitistas, né? Os museus eram para muito poucos. Então, o que existe? O setor educativo, ele é fundamental para que esse público vá ao museu. O público brasileiro não se sente pertencente aos museus, né? Eles estão sempre acreditando que aqueles espaços não são para eles. E a luta dos museus hoje em dia, né, e essa luta é uma luta antiga, quando a gente fala em Revolução Francesa, no século XVIII, foi quando os museus se abriram à população. Nós estamos falando do século XVIII. Então, se abriram para a população. Isso é uma luta contínua. Eles continuam elitistas, sem dúvida nenhuma. Mas existem algumas exceções onde a população se vê mais representada. Não só representada, mas mais representada que é o Museu Afro-Brasil. Então, se eu pudesse dizer, você tem um dia para visitar o museu, vá no Afro. Vá no Afro-Brasil, porque ele, de fato, ele traz, né, através desse seu acervo, que é um acervo, assim, muito, se não totalmente brasileiro. Ele reflete essa diversidade e pluralidade do povo brasileiro. Entende? É um caminho que está sendo revertido. Revertido no sentido de não mais comparar os museus a espaços elitistas. Né? Eles abrem um dia de forma gratuita, né? Eles investem no setor educativo, eles investem em material dado de forma gratuita ao público, entende? Eles estão formando ainda uma sociedade para os respeitar, né? Para ver, para entender que o museu é um espaço nosso, entende? Não é um museu do diretor ou da diretora. O museu, ele reflete, ele possui, ele salvaguarda acervo que é nosso, da população brasileira também. Então, Rodrigo, é um caminho árduo, mas ele é um caminho que está sendo trilhado, ele está andando para frente. Poderia ser mais rápido, poderia ser mais assertivo, poderia, mas ele faz no seu tempo. Ele vai criando, né, possibilidades para que esse público encontre nos seus espaços e nos seus acervos algo que lhe diga a respeito, algo que é importante para você. Eles não estão parados, eles estão caminhando, e caminhando junto com o público. Eu sempre gosto de dizer, quando eu dava aula de museologia, que museu sem público ele é um museu que fecha. Ele precisa do público. Na verdade, ele se completa com o público.
Entende? Então, mas é um caminho, eu respeito a sua visão, mas também digo que é um caminho que está já sendo trilhado há muitos anos, para que o museu seja também um braço aí da nossa casa. Entende? Então, eu vejo como um caminho positivo, como um caminho árduo, né? Quando a gente diz não toque, quando a gente diz não fotografe, quando a gente diz não risque, quando a gente diz não corra, esses são os problemas dos museus, né? Quando você nega esse tipo de participação do público, entende? Mas, ao mesmo tempo, o setor educativo está lá para dizer, essa também é a sua casa. Esses objetos lhe pertencem. Esse passado também é o seu. Entende? É um caminho que está sendo trilhado, ele está indo para frente, é devagar, mas está andando. Professor Paulo, obrigado. Quem mais? Meninos e meninas, não? Bom, eu quero aproveitar até o gancho da fala do professor Rodrigo e do professor Paulo. Primeiro, para lembrar os dois, né? Inclusive a mim, né, que ainda não fui fisicamente lá, mas de conhecer Cachoeira do Arari e o Museu do Marajó. Projeto, né, do falecido padre italiano Giovanni Gallo, né? Infelizmente, quando eu passei o filme aqui no Cineclube, acho que tinham 2 pessoas, né? 3 pessoas, talvez. E assim, é um museu que justamente pode pegar, pode correr, pode fazer tudo, porque ele fez de um jeito, entendeu, que todo mundo, a ideia, a problemática era essa mesmo, como que as pessoas se interessam nisso aqui, né, e que isso daqui é a história delas. Então, pelo menos lá, né, ele conseguiu, né, formatar isso, mas lógico que ele, né, já morreu, e aí, né, é um projeto meio que sozinho, só que são ciclos, né? Então, assim, por exemplo, quando eu comecei na fotografia, em 2003, né, era quase que impossível pensar numa cultura paraense que não fosse, sabe, só a Fafá e os poucos que fizeram muito sucesso na época do vinil, né? Porque aí tipo assim, eles fizeram muito sucesso, então São Paulo, Rio e o exterior, então a gente tem que ser engolidos, né? É meio isso. E aí, enfim, a gente não imaginava que, de verdade, estávamos na batalha para isso, né? Para transformar no que a gente tem hoje, né? Carimbó valorizada, brega valorizada, tecnobrega valorizada, aparelhagem, dononete, né? Todos estavam no submundo antes, né? E aí agora, uma coisa que eu acho fantástica é junho aqui no Pará, né? Que antes só tocava os forró, né? Do Nordeste, como todo junho, e hoje se toca dononete. Tu vai em qualquer escola, tá tocando PTU. E as crianças estão dançando PTU. Isso é, né, um processo de batalha muito forte do meio cultural para conseguir ser levado a sério. Sem dúvida. E uma das coisas que mostra para a gente que a gente não está tão para trás é ler Paulo Gustavo, ler Aldir Blanc. Aldir Blanc foi no Bolsonaro. Então, o meio artístico conseguiu aprovar, né, um financiamento emergencial para a classe na época do Bolsonaro. Então, quer dizer que a gente tem alguma força. Uau, né? A gente tem muita força. Só que aí, ao mesmo tempo, agora, depois de anos de Funtelpa, de Fundação Cultural do Pará, de Centur, né, o próprio governo do estado está indo contra isso. Então, para ver, são ciclos, né? E a classe se mobiliza novamente e assim a coisa vai andando, né? Então, assim, estamos avançando realmente. Sem dúvida, estamos. Mas a batalha é árdua aí, né? Contínua. Está bem longe de acabar. Contínua. Né? Eu sempre, né, gosto de dizer que juntos nós somos mais. A gente precisa ter essa consciência de classe e que nós somos maioria, nós somos o povo. Nós somos maioria. Né? Eu até dava aula, tinha um ou dois slides do Museu do Marajó, e eu tenho muita vontade, né, de conhecer o Museu do Marajó. Ainda vai, que a gente tem um polo lá, né? Tem um curso de agroecologia lá. Eu tenho muita vontade do campus aqui, do campus Breves nosso.
os meus alunos ficavam assim, os de São Paulo, né? Ficavam assim, surpresos como o Marajó tem um museu. Tem sim. Eu mostrava 1 ou 2 slidezinhos, eu não sei como hoje o Museu do Marajó está funcionando, e se está funcionando, e se está aberto, enfim. Mas na época eu falava com muito orgulho dessa instituição, até por conta da ideia, né, que vai contra Sim. o que os museus pregam ainda hoje, que é o não, né? Uhum. A palavra não é muito complicada. É verdade. Então, gente, vamos fechando por aqui essa programação, mas lembrando, né, agradecendo primeiramente, né, tipo, todo mundo que tem participado, né, do projeto, né, do Cineclube, né, Cineclube Marajó, Breves, né, onde a gente está trazendo essas discussões nesse laboratório audiovisual, né, eu trouxe, né, tentei trazer um ponto de vista bem aberto e objetivo da produção mesmo, né? Som, vídeo, foto, né? Edição, atuação, né? E as discussões teóricas básicas que são, né? É tudo editado. Então o que a gente quer contar, né? Então, assim, às vezes a gente brinca pouco, sabe, com a fantasia, eu acho, sabe? Eu, enquanto artista, eu tô toda hora criando algum universo paralelo aqui na minha cabeça ou no meu computador, né? Porque eu acho que esse exercício é importante, né, para a gente aplicar depois, né? Então, essa programação vai estar na internet. Esse laboratório audiovisual e esse cineclube não terminam aqui, né? No prosseguir dos anos, a ideia, eu continuando aqui em breves, é continuar com a mesma marca e tudo mais, mas assim, eu já estou há mais de 20 anos de ação cultural pelo Brasil todo, né? Então, os projetos, eles às vezes são provocações que depois vão reverberar em outras pessoas, porque a gente naturalmente depois vai, mas assim, não acaba, né? Porque reverbera. Ainda bem, né? É um Mas processo assim, contínuo. para o ano que vem, a ideia é continuar com as exibições, trazendo os filmes paraenses. Tem vários outros. Tem um maravilhoso que é coisa de lançamento, né? Que aí é mais complicado, por exemplo, né? Que é um filme maravilhoso que casa totalmente com o que a gente traz enquanto cineclube e com essa discussão que a gente está aqui, né? Que é o in English, né? No More History Without Us, né? Nenhuma história mais sem a gente, assim, que é um filme de uma grande cineasta que eu aprendi muita coisa lá no início, né? Que é a Priscila Brasil, né? Paraense. E é um filme que ela está trazendo justamente essa visão, basicamente, do que a gente vai ver no ano que vem, só que trazendo antes, porque a gente já teve o Diálogo da Amazônia. Diálogo da Amazônia, chamaram todo mundo, diz que, né, para discutir o que seria a COP, os índios vieram às nações todas e não foram recebidos. E aí começou aquela confusão, jogaram eles lá para o Sambódromo, assim, né? 3 quilômetros do hangar, né? E aí meio que rolou um outro diálogo processos de colonização, então, assim, eles insistem, né, a partir em continuar, disso, né? A partir disso a gente vê um pouco, né, o que segue acontecendo, né? Porque aqui é um lugar, né? E aí é isso que eu tento trazer no Cineclube enquanto identidade cultural, sabe? A gente aqui, quando a gente fala, né, de indígena, aqui nessa cidade, eu já ouvi basicamente quase sempre a mesma coisa. Eu nunca vi um indígena. Aí eu fico pensando assim, será que eu levo um espelho para essas pessoas? Porque aqui todo mundo é indígena, entende? Todo mundo aqui é indígena, mas a gente não se reconhece, porque a gente está colonizado, Exatamente. logicamente. Então, tipo assim, o indígena parece que é só aquele que está de cocá, que está de pelado, mas na real, tipo, aqui a tradição nossa é toda indígena. Se tu for na Bolívia, então, no Peru, na Colômbia, aí é mais ainda, que é explícito. No México, explícito. Só que eles pegaram, né, tipo assim, e se modernizaram. A gente só se subalternizou, né? Porque a gente nem se identifica, porque é a base do porquê que se coloniza, porquê que se mata toda a história do passado. Povo que não entende de onde que veio,
Está perdido. Nem para onde vai. Não entende. E, né, para finalizar, gente, futuro é ancestral. Não tem por Ponto onde final. ir. É ancestral. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Fechou. Vamos para casa descansar?